Pare já de lutar contra a sua mente. Termine o conflito com a sua própria mente. Entrar em conflito com a mente gera atrito, perda de energia que é essencial para perceber a verdade. A mente tem a sua natureza, ou seja, tem a sua razão de existir. Quando percebemos o que é a mente, como ela funciona, tudo fica muito mais fácil. O problema é que nós queremos alterar o que é. Ou seja, queremos alterar o que pensamos e que sentimos, gerando assim conflito, perda de energia, sofrimento, confusão com nós próprios e com os demais, com o que está à nossa volta. Quando investigamos e compreendemos o que é a mente, o que é o pensamento, o que é a memória, quando a verdade surge, o falso desaparece. A função da nossa mente é registar, é guardar informação. Se refletirmos bem, o que nos foi dito por todos à nossa volta, desde os nossos familiares, professores, amigos, pessoas da sociedade, a mente como que registra tudo. E a partir desse registro, que é o conhecido, ela atua dia após dia. Ou seja, as nossas crenças, a nossa educação, ela parte dessa base, desse fundo, e atua assim dia após dia. Com ligeiras modificações e... Sabendo disso, um pensamento, seja ele qual for, está sempre relacionado ao passado. Porque nós não conhecemos o futuro. Nós não podemos pensar sobre coisas que nunca nos foi mostrado. Podemos, com a informação que temos do passado e com imaginação, projetar algo no futuro, mas lá está. É sempre baseado em alguma coisa. Se eu vos dizer de falar um nome de, por exemplo, imaginem um Carlux. Vocês não sabem o que é, nunca viram, nunca experimentaram, não têm base para manifestar isso, porque nunca ouviram. E o que eu disse foi uma palavra aleatória que nem sei o que é que quer dizer. Mas estão a perceber, se eu falar um fruto, qualquer coisa que vocês nunca ouviram, não fazem ideia, não conseguem imaginar, não conseguem identificar, porque a informação é nova para vocês. Então, percebendo isto, agora se eu digo maçã, vocês identificam logo, porque têm na base de dados. Ou seja, têm uma imagem registada e várias sensações registradas ao símbolo da maçã no vosso cérebro. Como vemos,
Isto é informação que está guardada, é informação antiga registrada no cérebro. Como vemos, o pensamento está sempre ligado à memória, ao passado. Ou seja, é sempre velho. Este tipo de informação é fundamental, saber identificar um fruto comestível e um fruto venenoso. Assim como outras informações importantes que fazem parte da memória, como saber onde eu vivo, para quando sair, saber o caminho de regresso a casa. Esta informação é fundamental, como outras, como construir uma casa, informações técnicas. Esta memória é fundamental. Mas há memórias que nos fazem sofrer. Como um pensamento que a gente não gosta de ter, como uma lembrança que nos causou desconforto. Este tipo de coisas psicológicas, nós, ao perceber o mecanismo da mente, por exemplo, quando eu tenho uma lembrança dolorosa, se eu estiver consciente, se tiver a percepção no momento que ela aparece e saber porque é que aparece, se eu tiver uma lembrança dolorosa e saber que é simplesmente um registro da memória que está no subconsciente e que veio à tona, se eu perceber que é simples memória e se nada fizer para alterar, há pessoas que recalcam, que querem trocar esse pensamento por outro, querem pensar em outra coisa. Tudo isso vai fazer com que essa memória persiste. Tudo o que damos atenção persiste. Tudo o que contra o que lutamos cria resistência, cria conflito. A única solução inteligente é ter a percepção que é um fragmento da memória que veio à superfície. Estar consciente disso, ter a percepção disso, sem identificação, sem se identificar com essa coisa, sem julgamento, sem condenação. E assim como a onda no mar aparece e desaparece, assim essa memória também veio à superfície e também vai. O problema é que nós queremos alterar o que pensamos e sentimos e coisas que estão fora de nós. Quando agimos assim, não é uma ação inteligente porque vai criar conflito e sofrimento. Outro exemplo, por exemplo, ciúme. Quando eu sinto essa emoção em mim, o que nós fazemos? Muitas vezes queremos ou recalcamos, negamos, mas continua lá, ou então exteriorizamos e reagimos perante o ciúme. E muitas vezes nós sabemos que o quão absurdas são as nossas reações quando estamos sob a influência do ciúme. Às vezes é catastrófico. Portanto, ao surgir o ciúme, eu só tenho que estar consciente, ter a percepção tenho para solucionar o problema do ciúme, e se vocês conseguirem solucionar o problema do ciúme, solucionam todos os outros problemas. Porque eles estão todos relacionados. Eles têm todos a mesma fonte. A fonte é a mente. A mente é memória. E tudo se baseia como é que nós nos relacionamos com essas coisas.
Isto aqui está-se a ser falado é para se pôr em prática no dia a dia, segundo a segundo, infinitamente. E se vocês fizerem isso, vocês vão experienciar uma transformação fantástica na vossa mente. E vão descobrir coisas maravilhosas. Só que nós não tivemos esta educação de como saber lidar com nós próprios e com os demais. A nossa educação são coisas que memorizamos, que aprendemos para executar uma certa área técnica. Portanto, como ganhar dinheiro. E não como sermos felizes, como termos liberdade, como pensar livremente, como obter a liberdade. Por isso continuamos neste estado de sofrimento estes milhares de anos todos, porque somos incapazes de nos conhecer. Autoconhecimento é sabedoria. Voltando ao assunto, quando experiencio o ciúme, eu tenho a percepção dele. E não querer alterar o que é. O que é, neste momento, é o ciúme. Mas tem aqui mais umas nuances muito importantes. Não dê um nome. Não vamos dar nome à emoção que estamos a sentir. Porque sempre que vocês estão a dar um nome a este nível psicológico, tipo ao ciúme, está a memória a entrar em ação. Porque como é que vocês sabem que é ciúme ou algo próximo de ciúme? Porque lá está. Porque é a memória que está a entrar em ação. Porque se vocês nunca soubessem terem uma emoção nova, vocês nem a têm como definir. Certo? Nós só reconhecemos o que já experienciamos. O que já tivemos em contacto. Porque se for uma coisa nova, nós não temos ponto de referência, não sabemos. A experiência vem e vai. Isso é que é estar em fluxo com a vida. Só que nós categorizamos as coisas, damos nome às coisas. E ao fazer isso está a entrar a memória em ação. E a memória é coisa velha. Isto é muito importante se vocês experienciarem isso. Façam o teste. Quando vier essa emoção, por exemplo, pode ser outra emoção qualquer, mas por exemplo o ciúme, pode ser o medo, a inveja, a ganância, a ambição, tanto faz. Quando vier o ciúme, não se identifiquem, não digam eu estou com ciúme, eu sou isto ou eu sou aquilo, porque lá está, vocês estão a reconhecer, está outra vez a memória a entrar em ação. Quando vem essa energia, essa emoção, não a nomeiem, não a identifiquem, simplesmente vivenciem. É tudo o que é preciso fazer. Não queiram alterar, não recalquem, não manifestem, simplesmente estejam conscientes do que está a viver, sem escolha, sem querer alterar ou modificar. Ao procederem assim, essa energia, assim como a onda do mar, vem e vai. Vocês estão no fluxo. Não querem alterar as coisas, que ao alterar vai causar conflito, sofrimento, atrito, perda de energia, que é tão necessária para estarmos com plena consciência no momento presente, plena percepção, saber o que sentimos, o que pensamos, como agimos, estar consciente segundo a segundo, todos os dias. Essa energia é fundamental e é dissipada quando queremos alterar o que é, porque o que é real.
Quando queremos mudar, é um ideal, é uma coisa ilusória, não é real. Por isso, tantos transtornos psicológicos, quando vivemos com falsas crenças, falsos ideais, quando estamos em contacto conflito com o que é. Porque nós ainda estamos em processo de descobrir o que é a mente. Com certeza, a mente tem muito de toda a humanidade. Imaginem o ADN, a informação tem sobre a humanidade. O inconsciente individual, o inconsciente coletivo. Toda a informação que está gravada aí. Imaginem milhares, milhões de impulsos que a gente recebe diariamente. E estes impulsos, eu quero dizer, informação que chega até nós, desde televisão, livros, rádios, tudo que lemos nas redes sociais, revistas, o que ouvimos, pessoas a conversar quando estamos no meio da multidão, tudo isso fica registado na mente. E depois a mente processa essa informação. E muitas vezes não estamos conscientes disso. Simplesmente vem à superfície um pensamento, uma emoção, que nós avaliamos como gostamos ou não gostamos e queremos alterar. Estamos a ir contra a natureza. Ora bem, e vocês podem dizer, mas tu estás a dizer para alterar. Não. Nós temos a percepção que esse estado nos causa sofrimento. Se nós tivermos percepção que o ciúme causa sofrimento, e toda a gente sabe que causa, porque causa desconforto, e queremos, pronto, lá está. Uma coisa é querer mudar o ciúme. Outra coisa é ter a percepção das consequências do ciúme e depois de tentar alterar as coisas ou recalcar ou exteriorizar, e temos a percepção que isso só prolonga o ciúme, causa mais sofrimento. A única opção inteligente é vivenciar isso e permitir que, como ele nasceu, esse sentimento que siga o seu fluxo, que ele terá um fim. Porque há uma linha ténue sobre medo e inteligência. É óbvio que o corpo tem a sua própria inteligência para perpetuar a vida, para permanecer vivo. Quando vemos uma cobra, muitas vezes até nem é venenosa, a nossa reação, nós nem pensamos, reagimos logo. Se vimos uma cobra muito perto de nós, à beira dos nossos pés, nós damos um salto, afastamos para trás, fugimos. A maior parte das pessoas tem essa reação que as pessoas costumam chamar instintiva. Pode ser também a inteligência do corpo para permanecer vivo. Nós agimos tão rápido que nem pensamos a respeito. É engraçado isso, não é? É uma inteligência nata que está presente em nós. Só que nós, infelizmente, não vimos o ciúme, a ânsia de poder da mesma maneira que vemos a cobra. Como o nacionalismo, as religiões. Nós não temos a percepção do perigo dessas coisas. Porque se eu tenho a percepção imediata, eu também a abandono.
porque sei as consequências dessa coisa. Por exemplo, eu sei que se ficar imóvel e quieto e tentar fazer uma festa à cobra, ela vai-me ferrar e se tiver veneno, eu provavelmente vou morrer. Essa informação é processada em milésimos de segundo. Só que nós não temos essa inteligência a funcionar mediante outras coisas, mediante o ciúme, mediante a inveja, mediante a ambição e da religião. Não temos a real percepção do que essas coisas nos fazem à nossa mente e das coisas que estão implicadas, o sofrimento, as guerras que causam. E por isso continuamos com elas na nossa psique. Porque se tivermos a percepção do que o ciúme faz, do que o conflito faz, da busca desmedida de poder, que vai causar guerras, sofrimento. Se eu tenho a percepção disso, eu automaticamente abandono isso. Já não faço mais parte disso. Então eu não luto por isso. Eu não luto contra isso. Logo tenho mais energia. A minha mente está nova, está fresca, tem energia. Portanto, fazer as pazes com a mente, permitir que ela siga a sua natureza, porque ela está exposta a tanta coisa que depois também pode ser processada através de símbolos nos sonhos. São muitos impulsos que estamos diariamente, constantemente a receber, que ela tem que processar, e muitas vezes não entendemos esse processo, não entendemos o que está a acontecer dentro da nossa mente. Por isso o autoconhecimento é a base da sabedoria, porque se eu conheço o processo que está a ocorrer comigo, eu não entro em conflito, eu simplesmente sigo o fluxo, e isso é maravilhoso. Experimentem isso, e se vocês resolverem só um problema, conseguem resolver todos, porque eles estão todos interrelacionados, eles têm todos a mesma fonte, que é a mente. E a mente é memória. O pensamento é processo da memória. É óbvio que depois entra outras coisas, tipo a imaginação, e com a informação que têm começam a processar e a fazer cruzamento de informação, mas é tudo baseado no passado. Como nós já vimos, nós não conseguimos projetar uma coisa que não conhecemos, que nunca estivemos em contato. Espero que tenham gostado do vídeo. Ponham isso em ação no vosso dia a dia.